Boa noite, gente, para mais uma live aqui na Luminares. Boa noite a todo mundo. Queria lembrar o de sempre, né, que as lives, para quem não puder acompanhar aqui ao vivo, elas ficam sempre gravadas, tá? No IGTV aqui do Interesse da Luminares. E também quem não tiver a sua mandala para poder acompanhar quando a gente comenta sobre casas, planetas, me manda os seus dados aqui pelo direct da Luminares que eu imprimo e mando a foto para vocês da mandala de vocês, ok? Para vocês poderem acompanhar aí os nossos bate-papos. Já vi que a Celi já entrou, então eu vou chamá-la. Celi, só um minutinho. A gente já começa. Como sempre, Léo, Jean aí no background, ajudando. Opa, tá contrário? Tudo bem, amor? Oi, tudo bom, Ed? Boa noite, Celi, tudo bem? Bem-vinda aqui à live da Luminares. Obrigada pela oportunidade, Ed. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal que entrou para assistir. Isso, e quem não puder assistir inteiro ou não conseguir ficar o tempo todo, pode assistir depois, porque fica gravado aí. Tá? Tá certo. Então, Celi, como o pessoal, eu te conheço, né? A gente já se conhece há bastante tempo, estudamos juntos, Isso. mas o pessoal não te conhece ainda, os seguidores aqui. Então, fala um pouquinho de você aí, da tua formação, do teu trabalho, teu conhecimento aí da astrologia e outros conhecimentos, né, que você também tem. Tá bom, vamos lá. Então, Ed, a gente se conheceu lá na Gaia, né? A escola de astrologia que tem em São Paulo. Ó, já tem fãs aí, Celi, linda e querida, Renata. Obrigada, Renatinha, você é um amor. É uma canceriana com ascendente. Ah, linda. Então, quando começou a estudar lá na Gaia, não foi meu primeiro contato com a astrologia, né? Sim. Porque eu já estudava astrologia por conta, né? Era um pouco autodidata nesse aspecto. E esse interesse despertou em mim ainda no finalzinho da adolescência, né? Uhum. Quando eu estava começando a faculdade, aí eu fiz um mapa ainda daqueles impressos que o shopping, aqui em São Paulo, nos shoppings, tinha uns quiosques que faziam impressão do mapa na hora. Aí eu fiquei curiosa uma vez, fiz e comecei a ler, ainda aquele mapa de impressora matricial, muito básico. E aí isso me despertou interesse, curiosidade, e eu fui atrás de livros para aprofundar o conhecimento. Só que em 2017 eu senti uma necessidade de estruturar esse conhecimento para poder atender. Que até então eu fazia muito olhando o meu mapa, ou às vezes olhava o mapa dos amigos para falar um pouquinho. E eu comecei a sentir essa necessidade de direcionar esse conhecimento para um atendimento, né? Um conhecimento, deixar ele um pouco mais estruturado, né? E foi aí que a gente se conheceu lá na Gaia, né? Eu, você, a Léo, que tá aí, né? A Jan. E a Jan. E, outras pessoas muito queridas que a gente conheceu lá na Gaia também. Enfim. Mas desde então, desde esse início lá, no finzinho da adolescência, que eu comecei a estudar astrologia, certo? E não só, E, na realidade, você já tinha estudado também um pouquinho de cabala, ligado à astrologia, isso, né? eu também frequentei o Kabbalah Center aqui no Brasil, também. Eu tenho muita curiosidade para entender esse lado não racional da vida, digamos assim, né? A origem de várias coisas, o que nos motiva, o que motiva o ser humano, as filosofias de vida, religiões.
a Cabala surgiu também por uma curiosidade, Sim, né? sim. E na Cabala, lá no Cabala Center, também se fala um pouco, bastante, né? Bastante de astrologia. Tem uma outra abordagem, a astrologia cabalística, ela trabalha com os 12 signos, mas ela leva em conta, não é o calendário solar, né? Ela leva em conta É, as luas, o calendário lunar. lunar. Uma pessoa, por exemplo, no meu caso, eu sou do signo de Libra pela astrologia ocidental. E, Uhum, segundo a Cabala, eu sou de Escorpião, por conta uhum. da data do meu nascimento. Naquele momento, a energia na Cabala já era de Escorpião, e Interessante. não mais de Libra. Então, isso é também interessante. E esses Muito. conceitos a gente vai agregando, né? Sim, E sim, mais sim. recentemente, eu ainda frequento a Gaia, eu ainda estou fazendo Uhum. cursos lá. E, em paralelo, eu comecei a estudar um outro método de interpretação, Sim. que, Você comentou. né, que é a metodologia Uber, é uma abordagem mais psicológica e é uma abordagem um pouco diferente da astrologia que a gente conhece, que a gente aprendeu lá na Gaia. E são conhecimentos que a gente vai adquirindo e agrega, né? É muito, Agrega. agrega bastante. É muito, bom, eu como uma boa libriana, tenho muita curiosidade sempre em aprender, né? Legal. E quando a gente conversou, quando eu te convidei para participar, a gente ficou pensando num tema tal, e na realidade você mesmo que sugeriu, né, de falar dos relacionamentos, que é um tema muito interessante e que eu tenho certeza que as pessoas ficam muito, muito interessadas em saber, né, e a gente acabou optando por esse tema, astrologia e relacionamentos, né? E tem assunto até. Ah, para mais de uma live aqui. Não é? Então eu até pedi para que você né, seguisse a sua intuição e falasse dos pontos que te chamam mais atenção, e a gente vai aqui batendo um papo sobre isso. As pessoas que tiverem o mapa podem ir acompanhando, né? Sim, sim, fazer perguntas também. Isso, Agrega, né? sim, A sim, estrutura de bate-papo ela é rica por conta disso. Não sim, fica sim. ativo, não fica maçante, não fica uma aula, né? Isso, isso. Eu gosto Você da. resolveu começar falando pelos planetas, é isso? Isso, então, eu até voltar um pouquinho o Uhum. porquê que é interessante também abordar esse tema, Perfeito. porque a gente está no mês de Libra, certo? Sim. E Libra é um dos signos regidos pelo planeta Vênus, que é Uhum. um dos planetas, é o planeta que fala dos afetos e das afeições no nosso mapa, né? Sim. Ele vai falar, então já entrando no tema do planeta, o planeta Vênus, Uhum. ele fala do amor, de como as pessoas amam, aquele amor romântico, é um amor, não é a paixão, é aquele amor mais idealizado, é um amor romântico, a necessidade de afeto, como a gente troca afeto e o que a gente espera. Então, no mapa, quando a gente quer entender um pouco mais sobre a forma da pessoa lidar com afeto, a gente vai olhar o planeta Vênus, mas não só, né? Porque o mapa, ele é bastante complexo. As pessoas têm muita essa ideia errada da astrologia com a abordagem apenas do signo solar. Isso acaba sendo, Simplificam até pela falta de informação, né? sim, o signo solar vai falar bastante da pessoa, mas é, fica pobre. É uma das facetas e tem muita gente que não se identifica com o signo solar, porque o mapa tem outras características e outras condições que vão mudar bastante, vão moldar Uhum. a personalidade da pessoa, e o Sim. signo solar às vezes não vai se manifestar tanto, né? Enfim, Exato. apesar que é o signo solar, eventualmente ele está É a ali, nossa essência. é a É a nossa nossa essência. essência, ela vai estar lá em todos os lugares, mas aonde tiver um planeta, a gente vai ter muito mais características do signo daquele, da energia daquele planeta, não é isso?
E se você pegar um planeta, por exemplo, a pessoa que seja do signo de Áries, mas quando ela nasceu, Saturno estava conjunto ao Sol dela, ela não vai ser aquele ariano atirado, porque o Saturno já vai escolhida, né? Enfim, Segura, né? segura a onda desse ariano. Então, tem muitas características e condições que modificam bastante a personalidade da pessoa. E até mesmo para as pessoas querem muito saber, o meu signo combina com esse ou com aquele, como funciona. É complicado, a gente vai dar uma resposta muito simplória se a gente falar só do signo solar, né? Quais signos a gente pode falar, assim, lato sensu. Lato sensu, os signos de ar vão se harmonizar mais com outros signos de ar, com signos de fogo. Aí já falando dos elementos, né? Eu não sei se vocês já fizeram live falando dos elementos. Sim, sim, mas pode ajuntar as coisas aí, porque sim, nunca é demais. Então, porque antes até de entrar no planeta em si, só para falar rapidinho dos elementos, os signos eles são divididos em 4 elementos: fogo, terra, ar e água. E isso vai dar uma tonalidade para os signos muito característicos. Os signos de fogo são signos de energia, de impulsão, extroversão. Eles se mostram, eles têm coragem. São signos que eles não são contidos, eles são signos mais abertos, né? Os signos de terra já são signos mais seguros, mais firmes, eles necessitam do concreto, né? Do material, do físico. É muito importante para os signos de terra. Os signos de ar já são signos da comunicação. Então, eles gostam de se comunicar, eles gostam de aprender, têm essa curiosidade no aprendizado e vão direcionar a energia deles nesse sentido, do conhecimento, das relações, da troca, né? Da conversa, do aprender. Isso é muito importante para os signos de ar. E os signos de água é o afeto, é a emoção, é o carinho, é a sensibilidade, a sensitividade, que o signo de fogo tem também a intuição, mas é uma intuição diferente do signo de água. O signo de fogo é aquele insight, pá, pensei, tive uma ideia. Enquanto que o signo de água é uma intuição do sentir, sente o ambiente, a pessoa sente a empatia. Então, tendo isso como base dos elementos, aí, sem falar nos modos cardinais, que também isso vai modular cada signo, mas os elementos eles são muito importantes e uma vez que você identifique o elemento do seu signo solar, você vai ter condição de entender um pouco mais como você vibra, como o seu signo vibra, né? E no caso da Vênus, Na ela vai Vênus, se adaptar, assim, na verdade a pessoa vai manifestar a afetividade dela de acordo com cada signo e o elemento, né? sim, exatamente. Uma Vênus num signo de fogo, ela vai ser uma Vênus expansiva. É uma Vênus que ela vai... Porque Vênus, o que representa o planeta Vênus? A nossa afeição, a nossa afetividade, mas são as nossas escolhas. Vênus em signo de fogo, ela sabe o que quer, ela tem clareza do que quer. Uma Vênus num signo de fogo, ela vai se manifestar com impetuosidade. A afetividade dela vai ser extrovertida e expansiva. Uma Vênus em signo de terra já vai ser uma Vênus mais contida, talvez piada. Ela não vai sair fazendo carinho em qualquer pessoa. Ela vai procurar ter certeza, entender até, ela vai ser racional. É uma Vênus racional. Ela não vai sentir impulsos amorosos, ou amorosos, que uma Vênus em fogo vai sentir. Aquela paixão. Não, eu lembro experiência minha, eu tenho Vênus em Virgem, né? Eu também. Eu lembro ter conhecido
conheci algumas pessoas que viravam depois de 2 encontros e falavam que estava apaixonado. Eu falava assim, essa pessoa é louca. Como que você pode estar apaixonado depois de 2 encontros? É impossível. Mas não, mas hoje estudando astrologia, eu sei que para ela ou para ele era possível. Para mim não é possível. Eu não sinto. Então, eu tenho esse mesmo posicionamento que você. Ainda mais em Virgem, vai ser super criteriosa, vai ser uma Vênus pique, né? Em inglês, né? Aquela Vênus bem... Você não vai se apaixonar em 2 semanas. Não, de jeito nenhum. Ela vai querer saber se aquela pessoa é adequada para ela. Uma Vênus em Terra, ela vai querer primeiro ver se aquela pessoa é a pessoa adequada para ela se apaixonar. Que é estável, tem trabalho, né? Se é uma pessoa que tem responsabilidade. Não é assim qualquer um. Porque uma Vênus em Terra, ela precisa de segurança, assim como uma Vênus em água. Até falando da Vênus no elemento água, uma Vênus no elemento água, ela vai ser uma Vênus mais emotiva, mais insegura, mais carente, ela vai precisar de atenção. Ela dificilmente vai ser uma Vênus que vai tomar iniciativa, ela vai querer que o outro tenha iniciativa, ela vai querer que o outro abajule, paparique, ela vai querer ser aquilo, você precisa me amar, precisa me amar. Isso é uma Vênus e até um certo modo carente. Então, uma Vênus em signos de água pode ser bastante carente. Então, é isso que precisa ser observado. Então, antes da pessoa querer saber se ela combina com alguém, ou se uma pessoa em potencial combina com ela, é essencial que a pessoa se conheça. Para saber aquilo que a motiva, da onde vêm as emoções dela, de onde surgem essas emoções e essas carências. Isso tudo é muito, muito importante a pessoa entender em si. Não, e tem uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar. A gente está falando tudo isso, é uma coisa geral, mas a gente tem que lembrar que na astrologia a gente acredita muito na própria experiência de vida e maturidade da pessoa. Então, essa pessoa de água que você falou de carência, talvez na juventude ela seja assim, e conforme ela vai maturando, né? Assim, ela vai passando pelas experiências, ela vai chegar numa vida adulta onde ela não vai estar tão carente assim, porque ela já aprendeu, né? Sim, então, sim. isso muda, né, também. Sim, correto. E uma Vênus num signo de ar, essa vai ser uma Vênus independente. Ela é uma Vênus que ela não vai querer tanto carinho e afeição. Vênus em ar, o que importa é a comunicação. Vai ser uma pessoa que vai ter muita facilidade no relacionamento social, porque Vênus também representa os nossos relacionamentos sociais, como a gente se comporta em sociedade. Então, como a gente se coloca na sociedade. Uma Vênus expansiva, como uma Vênus em signo de fogo ou signo de ar, são pessoas que vão ter um trânsito social mais fácil e vai conseguir falar com qualquer tipo de câmbio e vai ter facilidade em si. Agora, uma Vênus em ar... E daí você me lembrou uma outra coisa. Sim, verdade. Você me lembrou uma outra coisa, agora também lembrando de mim, né? Por exemplo, eu tenho a Vênus em Virgem, né? Então, terra, tudo isso que a gente falou, só que ela, eu acho que a Celi desconectou. Travou? Voltou? Travou? Tinha travado, eu não estou te vendo. Eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Você está no computador ou no celular? Celular. Deixa eu ver uma Agora coisa. estou olhando o teu computador. Estou vendo o seu computador. Você está no 4G ou você está no Wi-Fi? Você está no Wi-Fi ou no 4G? Não, eu estou no 4G, o Wi-Fi caiu e eu estou no 4G agora. Isso, melhorou.
É aquilo que eu te falei, o Wi-Fi não dá para garantir. A gente sempre acaba ficando no 4G porque eu acho que é mais certo. Não, o que eu estava comentando quando você deu uma caidinha assim, Eu estava te ouvindo. A minha eu, imagem congelou. não, que você comentou dos signos de ar, da comunicação ser muito importante, e daí me veio que, por exemplo, apesar de eu ter, e daí a junção que a gente tem que levar sempre em consideração, que é o signo junto com o local, a casa. Por que eu estou falando Ah, isso? Porque, por exemplo, eu tenho a minha Vênus em Virgem, então ela tem tudo isso que você falou, da terra, da segurança, de ser mais racional, né? Um pouquinho mais racional no caso de Virgem e tal, blá, 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 ser prática. Porém, como está na casa 3, que é uma casa de ar, para comunicação. mim, particularmente, não existe um relacionamento sem a comunicação. Ele simplesmente não dá certo. E eu já tive experiências de tentar insistir. Não, não, isso é uma coisa minha, eu vou insistir, porque não há necessidade, eu tenho que respeitar o outro e tal. Mas não rola, não rola. Porque se não tiver comunicação para mim, eu não consigo Não, manter aquele relacionamento. correto. E se você lembrar, o signo de Virgem, ele é regido por Mercúrio. Então, ainda que, mesmo ele sendo um signo de terra, ele também precisa desse lado da comunicação. É uma comunicação um Exatamente. pouco diferente de Gêmeos, mas ela é necessária. Ela é necessária. A pessoa tem que ser inteligente, tem que ter um bom raciocínio lógico. Se não tiver, não vai. Como eu brinco o seguinte, pode ser o Brad Pitt, se falar problema, ferrou, acabou, não rola mais. Problema. Exatamente. Agora, além de Vênus, que é a nossa afetividade, o nosso lado romântico, a gente também tem que lembrar do parceiro dela, que é Marte. O que tem Marte? É a nossa energia. Geralmente quando a gente está falando de relacionamentos, os dois andam Os juntos, dois né? andam juntos. E tem que estar de mãozinha dada, tá? Porque Marte é a nossa energia vital e tem relação com a nossa sexualidade, o nosso impulso sexual. Como a O gente nosso querer, né? querer e a forma como a gente vai atrás daquilo que quer. Por exemplo, Vênus e Marte vai atrás para aquilo que Vênus escolheu, para conseguir aquilo que Vênus escolhe. Então, os dois estão juntos nessa. Tanto que Nessa no jornada. Nessa jornada de vida. essa Nessa jornada, jornada de vida. sim, é muito importante quando a gente está fazendo análise de um mapa, a gente verificar se o signo que. Aluna, Oi? aluna, acabou de entrar. Então, a gente tem que verificar o signo em que está Vênus e o signo que está Marte. Porque se há uma desarmonia, aquela pessoa ela pode ser uma eterna insatisfeita. Se o signo de Vênus, eles estão com na vida amorosa. Então, é importante que ela tenha consciência disso para poder trabalhar e ter consciência. Na astrologia, essa é a palavra-chave. E eu vejo muito o atendimento e o trabalho do astrologência. Alguns pontos tem. E é uma forma de autoconhecimento, trazer a consciência, uma forma de buscar resolver essas questões. E travou, Ed? Sim. Ou não? Deixa eu só tentar aqui arrumar aqui. Mas Só um
Melhorou? Vê aí se melhorou. Eu não sei, mas Eu troquei aqui entrei, agora para mim melhorou. Não sei se para você também. também parou Melhorou? de travar. Melhorou, Tá. parou de travar. Então vamos lá, continua. Desculpa aí. Então, essa questão é muito importante. Isso significa que a pessoa vai ser infeliz? Não. Isso significa que ela precisa trabalhar esses Não. bloqueios, inseguranças que podem surgir. A gente tem que sempre considerar o mapa como um todo. Outro ponto muito importante quando a gente fala de relacionamento e afeto é a lua. A lua, porque a lua é a nossa nutrição, é onde a gente se sente o tipo de pessoa que você quer dentro da sua vida. Então, se você está buscando um relacionamento para que vise casamento, é muito importante que essa pessoa também se harmonize com a sua lua, que não seja conflitante com a sua lua. E a lua, o que é? A nossa emoção, a nossa criança interior. Ela representa a mãe no nosso mapa, que é a nossa primeira relação afetiva. Então, é muito marcante. Tudo que diz respeito à lua é muito importante para ver como a pessoa vai conseguir lidar e saber lidar com as emoções dela. Como ela reage, né? O impulso emocional dela, né? Ela tem uma E, obviamente, é fundamental uma relação, né? A maneira, uma entender a outra, como que ela reage emocionalmente, né? Sim. Então, é importante também analisar a lua. E aquela análise que eu fiz de fogo, de terra, de água, também se aplica à lua. Uma lua de água é uma lua emotiva, uma lua empática, é uma lua que tem facilidade de se colocar no lugar do outro. Assim como Vênus. Uma Vênus em de água, ela tem uma facilidade de sentir o outro. E conseguir antecipar algumas emoções do outro. Ela lê a emoção. Uma lua em signo de terra é uma lua que nem Vênus, é uma lua concreta. Uma lua muito pé no chão, muito realista. Né? Uma lua em fogo prática. Uma lua em fogo é aquela lua também expansiva. Tendência a ter reações emocionais impulsivas, ser mais esquentadinho, mais estouradinho, mais reativo. Isso. Competitivo, né? Competitivo, isso. E uma lua em ar é uma lua mais desligada, desconectada da emoção. Assim. É uma lua racional também, assim como Terra. Ela gosta de ter a emoção. É mais mental, intelectual, né? É mais mental. Ela vai descrever a emoção dela mais do que demonstrar, né? Exatamente. Serão pessoas que vão dissecar o amor, vão querer entender o amor, vão querer estudar o amor. E sentir, isso é água. Sentir é água. Terra, apesar de terra ser muito racional, terra é físico. O contato físico é importante. Os tatos, sentidos, né? Sentidos para os signos de terra são muito importantes, tanto que são excelentes amantes. Pessoas que têm signos de terra acentuado no mapa podem ser excelentes amantes. Porque, verdade. Sabe aonde a coisa pega, né? Onde se sente bem. Eles têm... Tem uma pergunta aí, a lua em escorpião. Lua escorpião é uma lua em água, mas é que escorpião é um signo de água diferente. Que ele esconde, né? Não é que ele esconde, ele tem controle, né? Ele tem controle. Ele é um signo de água, mas se a gente... Por isso que é interessante a gente estudar a história da astrologia, também a astrologia como um todo. Ele é regido hoje em dia por Plutão, mas o regente tradicional dele é Marte, ou seja, ele tem um fogo dentro dessa, né?
Então, o signo de Escorpião é uma água diferente. É uma água que ela tem uma grande necessidade, um grande desejo sexual, um desejo de contato com outro, um desejo de segurança. Ela precisa de segurança, ela precisa do outro, do contato. Ela pode ser possessiva, que aí ela pode emular o signo oposto, que é touro. Então, ela Sim. pode trazer as características do signo oposto, que é touro, como uma projeção. Sim. Então, o Escorpião é uma lua forte, é uma lua de poder, poderosa. Mas é um signo de água, então não vai ser, talvez, um signo muito expansivo, mas é bem direcionado. Quando sabe o que quer, vai atrás e conquista, e consegue. É um pouco de Câncer e Peixes, que podem ser mais inseguros, com certeza. Sim, Né? eu acho que é a lua em água menos insegura, né? É a Sem menos dúvida, insegura de todas. sem dúvida alguma. Uma lua em Câncer, uma lua em Peixes, elas podem ser bastante inseguras, Sim, e carentes, né? carentes. O escorpião não me dá muito de carência, é mais de, assim, né? Mais de brigar pelo que quer, né? Poder, né? É uma lua que é poderosa, é uma lua É, extremamente ativa também. Agora, isso não significa que todas as pessoas que têm uma lua num signo de sejam assim. Aquim, porque é o que a gente falou, o mapa, ele é complexo. Se você tem um Saturno conjunto a essa lua em Peixes ou Câncer, você vai ter características de Capricórnio, vai ser uma lua, sim, mas vai Misturada. ter uma tonalidade de Capricórnio, de Saturno, que vai trazer ela para o pé no chão, para a realidade. Vai ser uma lua mais Sim, contida, uma lua séria, muito sim, séria, né? sim. Então, a gente tem sempre que considerar o mapa como um todo. Quando a gente está Uhum. falando, em signo tal, é o arquétipo, né? A gente não está falando de uma pessoa específica. Exatamente, a gente está falando sempre no geral, né? Agora, o Geral. negócio das casas, você também. Existem umas casas mais fortes na questão de relacionamentos, e Isso. aonde a tua Vênus estiver, ela vai determinar também, né? Algumas coisas, né? Então, é muito importante o signo da Vênus, os aspectos que essa Vênus Uhum. recebe e a casa em que o planeta Vênus está, ela vai indicar a área em que a pessoa busca satisfazer esses desejos do signo em que a Vênus se encontra. Por Ok. exemplo, uma Vênus numa casa 9, que não é uma casa muito Uhum. natural, Vênus, a pessoa ela vai Uhum. buscar o prazer, porque Vênus é buscar o prazer, ela também tem relação com o prazer. Sim, sim. 9, a pessoa vai buscar prazer no conhecimento, em novas filosofias de vida, em contato com o estrangeiro, em aprender outros idiomas, em viajar e viajar para fora, para adquirir conhecimento, Uhum. entrar em contato com outras realidades. Nisso que uma Vênus numa casa 9, ela vai buscar o prazer dela. Sim, Uma sim, Vênus numa casa 3, ela vai buscar o prazer no ensino, na sim, troca, na comunicação. sim. Até mesmo na relação com amigos e familiares mais próximos, isso também pode ser fonte de prazer. É sempre lembrando que há os dois lados. Pode também ser Uhum. fonte de tensão. Sim, 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 sim. E assim, a tendência, já falando um pouco mais de relacionamentos, que é o tema, aonde a Vênus está, não que vai ser determinante, mas a possibilidade de você encontrar né, o teu parceiros, né, e a Sim, possibilidade de ter relacionamentos mais fortes, a tendência é essa, né? mas você também, assim, vamos falar, essa é uma tendência, mas tem uma outra nuance. A gente, Uhum. as casas tradicionais de Vênus, tradicionais assim, as casas em que Vênus ficaria à Que ela vontade, rege, né? ela rege, seria a casa 2, que guarda semelhanças com o signo de Touro, e a casa 7, que Sim. tem semelhanças com o signo de Libra.
Então, ela estaria domiciliada nessas duas casas, ou seja, ela estaria totalmente à vontade nessas duas casas. Muito forte. Hã? Oi? E muito forte. E muito forte. A casa 2 porque Vênus também é a facilidade de ganhar dinheiro. Uma Vênus bem posicionada na casa 2, a pessoa vai buscar, vai ter facilidade para ganhar dinheiro e para gastar na mesma medida, porque ela vai gostar de coisas boas. Lembrando que é uma casa de touro, né? Então a pessoa vai valorizar aquilo que ela valoriza e como ela se valoriza. É a casa da autoestima também, né? Então, uma Vênus bem posicionada numa casa 2, a pessoa vai ter uma autoestima muito boa, o que é importante. Casa 7 seria a casa das parcerias, do casamento, dos acordos, dos processos judiciais e como a pessoa também convive com os outros em sociedade. Uma Vênus bem posicionada aí poderia dar sorte no casamento. Né? Isso pela astrologia até um pouco mais tradicional, a pessoa assim. Só que o mundo mudou muito ao longo desse hoje em dia buscam um casamento, mas buscam um amor. E o amor, a gente da casa muito mais nossa autoimagem. É um amor que não é exatamente um amor, é uma paixão que a gente busca no outro nosso espelho. É o jogo da conquista. A casa 5 ela tem a ver com o jogo da conquista, que seria a casa ligada ao signo de Leão. Então, se você tiver uma Vênus bem posicionada na casa 5, você provavelmente vai, tanto faz sendo homem ou mulher, você vai ter bastante admiradoras ou admiradoras. Você vai ter muitos namoricos. Sim. Né? Enquanto que uma Vênus numa casa 7, você vai ter sorte no casamento e talvez um casamento. Aí vai depender de vários fatores. O signo que vai Vários fatores. Tem uma pergunta aqui, uma Vênus na casa 10, o que poderia significar? Uma Vênus numa casa 10, a pessoa ela pode ter muita clareza do objetivo que ela quer concretizar na carreira dela e sorte nisso também. Óbvio, tem que ver os outros aspectos, mas uma Vênus... Claro, os outros aspectos, sim. Provavelmente a pessoa pode conhecer o amor da vida dela, ou ela pode ter uma imagem da pessoa que vai ser o companheiro, ou uma paixão, um namorico, uma pessoa que a auxilie na carreira. Sim. Dentro da carreira dela. É uma pessoa que ela conheça nesse tipo de ambiente. No ambiente de trabalho ou da carreira, se ela trabalha por conta, num desses contatos essa pessoa. Ou no círculo social dela também, né? Social, porque vai ser uma pessoa que ela vai ter um círculo social muito bom e vantajoso. E ela vai gostar desse mundo de caras, digamos assim. Ela vai ter uma facilidade de transitar no ambiente social. Sim. Olha, tem uma outra pergunta aqui que eu não sei exatamente o que ele quer saber. Como é a relação entre Leão e Aquário? Eu não sei se essa relação de amor... Como que é a relação entre Leão e Aquário? Eu não sei se eles estão perguntando de relacionamento. Eu imagino que sim, né? Então, se a gente lembrar... Aí, voltando. Leão e Aquário, eles são um eixo. Eles representam o eixo da nossa identidade, né? Leão tem relação com a casa 5 e Aquário relação com a casa 8. A nossa casa 5 é a atividade, é a paixão, são os filhos, é a forma como a gente se diverte. E quanto que Aquário, a nossa casa dos amigos, da consciência social e também o nosso propósito de vida, mais um propósito lato sensu, sabe? Algo mais filosófico, aquilo que nos dá inspiração na vida. Então, um relacionamento no eixo
ainda que seja uma oposição, porque na astrologia a gente sempre diz que as oposições são aspectos desafiadores, né? São os opostos que se atraem, mas também se repelem, mas se complementam, né? se complementar e se harmonizar. Dependendo do resto do mapa, pode ser uma relação muito positiva. E é muito comum a gente ver casamentos entre pessoas dos signos opostos. Áries e Libra, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão, Aquário, Virgem e Peixes. É bastante comum a gente encontrar isso. Por quê? E tudo vai depender do restante do mapa e do grau de evolução de cada pessoa envolvida, tá? Mas sem dúvida. pode se harmonizar sim, um pode complementar o outro. São dois signos. Leão é fogo, Aquário é ar. Aquário, falando do signo, não é um signo muito afetivo, muito amoroso, não é do signo essas características, porque é um signo muito mais ligado ao intelecto. Ele vai valorizar o intelecto, vai valorizar os valores que o outro tem, se harmonizam com os dele. Enquanto que Leão é fogo, ele quer ser adorado, ele quer ser amado, ele quer alguém ao lado dele e o promova. Ele não vai querer alguém que o apague. Então, por isso, Aquário e Leão, eles precisam estar nessa sintonia para que eles convivam bem. Porque os dois têm um ego bem grande. Leão é o signo do ego, certo? Mas Aquário também, porque é o oposto complementar. Aquário também são pessoas com um ego bastante assim. Então, precisa harmonizar isso, mas costuma dar certo. Enfim, no geral, Aquário e Leão pode funcionar. Você já falou das 5, das 7 e no caso da 8, ela também é considerada uma casa de afetividade também. É uma casa tradicionalmente associada ao signo de Escorpião, então é uma casa que vai falar da nossa sexualidade, assim como a 5, mas ela é no mais profundo. E ela também tem uma relação com os nossos compromissos, é o aprofundamento do compromisso. Digamos assim, o flerte é a casa 5, o namoro, a casa 7 é um casamento e a casa 8 é a consolidação daquele casamento. Então, traz a relação para um nível mais profundo. A casa 8, ela vai trazer intensidade, aprofundar a relação. Então, são casas que a gente analisa também quando a gente está falando de relacionamento. A casa 11 oposta à casa 5, por quê? Porque é a casa que vai falar de amizade. Então, um casal, para o casamento acontecer e ele continuar existindo, é muito importante que a amizade seja forte. Companheirismo, né? O companheirismo e a amizade envolvida que esse casamento dure muito mais. Essa relação dure muito mais. A casa é importante também, que é a oposta a 7, porque fala da nossa pessoa, do nosso eu. Vai falar... Nossa expressão, né? Isso. Então, a casa 1 e a casa 7, elas precisam também ser analisadas em conjunto para a gente poder falar de relacionamento. A casa 8 e a 2 da Vênus, então, forte, se a pessoa tem uma tendência à insegurança, a não se sentir, não ter uma autoestima muito boa, para você entrar numa mais consolidada, acaba sendo engolida pela relação. Entendi. Eu tenho dificuldade de te ouvir. E antes de falar
sinastria, de combinação de um pouco? Tudo bem? Que Deu parece uma que cortada, mas já voltou agora. Agora já voltou. Agora já voltou. voltou. Agora sim. Antes da gente falar de sinastria e combinação, se fulano combina com ciclano, é muito importante a gente fazer a análise do nosso mapa, ou do mapa da pessoa, para a pessoa poder entender. O relacionamento com o outro é algo muito importante, é muito necessário, mas ela vai trazer uma série de desafios e que a pessoa tem que ter consciência de para poder lidar com esses desafios que são trazidos pela relação. Oi? De vez em quando está dando uma travadinha. Não sei se é aqui ou é aí. Para mim está travando um pouco aí, mas não sei se sou eu. A Léo, ela já está colocando aí as dicas que você mandou de livros para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, né? Ela mencionou aí os livros que você mandou. Os Astros e o Amor, da Liz Green, Para Ser Feliz no Amor, do Flávio Gicovati, né? Gicovati. Isso. Os livros já... A pessoa seria bacana que a pessoa... Agora, esses outros autores, eles não são astrólogos, mas eu acho bastante válido para eles. Sim. Olha, tem uma pergunta aqui dessa Leila, eu não sei quais são as casas do meu mapa astral, aliás, nunca pedi, mas sei que eu sou de Câncer e tenho ascendente em Leão. Meu marido é Áries e a gente vive discutindo. Ela é de Câncer, com ascendente em Leão, e o marido é Áries. Só que ela não o ascendente dela ela não diz. Lela, é isso? Lela também. Eu sou mais carente e sensível e também gosto de liderar. Ele é mais na dele. Acho que não combinamos. Não sei o ascendente dela. Pode me dizer algo sobre isso, Celi? É que conforme você começou a ler, cortou, Ed. Vou te pedir para repetir. Desculpa. Tá. Que parte? Tudo? Quando ela falou... Não, essa última pergunta, né? A última parte... Então, olha, ela disse que ela é mais carente e sensível, claro, ela é de Câncer, né? Ela também gosta de liderar, ascendente Leão, né? Ele é mais na dele, acho que não combinamos. Não sei o ascendente dele. Mas ele é de Áries? Oi? Ele é Áries. Ele é de Áries, segundo ela. É aquilo que a gente falou no início. Só o signo solar é difícil para a gente fazer análise, né? Principalmente, seria interessante ter um mapa para poder ver a Vênus de cada um, Marte de cada um, e até a Lua, como que ela... Enfim, seria importante a gente ter um mapa. Mas, a princípio, uma pessoa de signo de Câncer com uma pessoa do signo de Áries são dois signos cardinais. Um é elemento água, outro elemento fogo. Pode dar atrito, sem dúvida alguma, porque são pessoas com vontade. Signos cardinais, não importa o elemento, são signos que têm muita vontade. Mas Câncer é mais emotivo, é mais sensível, enquanto que Áries é mais impulsivo. Mas ela falou que o marido dela é mais quieto. Então, olha, ela diz assim, que ele é mais quieto e que não gosta de dar muito carinho. Como a gente sabe que a Vênus nunca está mais do que 2 além do Sol, se ele é Áries... E esse tipo de atitude, ele pode ter uma Vênus ou em Gêmeos, ou Aquário. Não é muito, ou Aquário. Que é bem provável, porque assim, se ele é na dele e não gosta de muito carinho, é mais pro lado de Aquário, não é não? É bem provável.
Porque Gêmeos falaria, né? Gêmeos no mínimo falaria, né? Isso. Mas a gente tem que ver o restante do mapa. Claro, claro. Pode até a Vênus dele pode estar em peixes, mas se essa Vênus recebe um aspecto de Saturno, já travou já travou tudo. Já travou tudo. Então, É verdade. por isso que é um pouco complicado responder sem estar com um mapa. Sim. Né? Mas, de um modo geral, vamos falar pelo signo solar. O signo solar ele é importante também, por quê? Porque é a nossa identidade, é o nosso reflexo no outro, né? É como se o outro fosse o nosso espelho. Câncer e Áries vai ser uma imagem meio conflituosa, porque Câncer tem uma necessidade de afeto, uma necessidade de carinho, enquanto que Áries tem necessidade de ação, de emoção. Mas eu diria para ela, assim, o mais importante, eu acho que, assim, não diria a solução, mas a maneira de lidar com isso é fazer um mapa, entender aonde que cada uma das Vênus está e tentar entender o que é importante, como essa pessoa vai manifestar o afeto dela. Exatamente. Porque não dá para você esperar que ele tenha o mesmo tipo de atitude que ela, porque não vai acontecer. Ele nem sabe fazer isso, né? A pessoa nem sabe. Exatamente. E outra, a Lua também é muito importante, né, nesse ponto. Porque uma Lua que esteja mal aspectada, ou mal posicionada, ou bloqueada, pode fazer com que a pessoa tenha muito bloqueio emocional e não consiga demonstrar. É verdade. Então, alguma forma de afeto, ele em algum momento demonstrou, né? Os dois se casaram, houve essa união. Agora, é importante talvez fazer o mapa dela, fazer o mapa dele. Antes de fazer o mapa dos dois... Dos dois, entender como cada um funciona, porque às vezes só com isso você já, de alguma certa maneira, ajuda, né? Já ajuda muito. O ideal, Leila, Valéria, né? Valéria. O ideal, Valéria, é fazer... E hoje em dia tem... É a Valéria. Você conhece? Conheço. Então... E o ideal é isso, né? Para você poder entender, porque o mapa não determina. O ideal é realmente esse conhecimento para aprender a lidar com o outro, né? Sim. Agora, o ascendente dela é em Leão, ou seja, Leão é um signo de fogo, então harmonizaria com o signo de Áries, tá? Sim. Tem todo o restante... Bom, se eles estão casados, alguma coisa harmonizou, né? Sim, com certeza. Agora, é importante a gente analisar o mapa de o mapa do outro, em separado, para depois fazer esse casamento. Mas é complicado. Um ariano... Porque eu conheço arianos bem quietos, né? Porque o mapa é muito rico, né? Exatamente. Ô, Celi, eu vou ter que pedir para você começar a se despedir, porque a gente vai ter que terminar daqui a pouco, porque eu tenho que terminar antes de encerrar porque os 60 minutos, para poder gravar, senão não grava, né? Entendi. Bom, Ed, primeiro eu quero agradecer demais essa oportunidade, eu achei uma delícia. Eu que agradeço. A gente falou rapidamente, de uma forma bem ampla. Mas não, eu que agradeço a tua disponibilidade e vamos agendar outras lives assim que você de novo tiver disponibilidade, porque, gente, ela trabalha, né? A astrologia não é o principal ganha-pão dela, então ela tem questão de horário, né? Sim. Mas a gente vai conseguir arrumar um outro de horário para você vir falar desses outros assuntos aí que você tem conhecimento. Sim. E astrologia é algo que eu adoro falar. Pode me chamar, que eu gosto de falar. Como você falou, a astrologia não é a minha principal profissão, né? Então eu realmente... Essa semana eu estou de férias, eu tirei uma semaninha de férias do meu trabalho habitual. E por isso que também foi mais fácil da gente... Deu certo, né? Deu certo.
Mas a Mas gente vai conseguir outras. com certeza, mas vai ser uma grande satisfação poder falar outras vezes, falar sobre outros assuntos relacionados à astrologia. Uhum. Eu gostar bastante. Sim. Espero que o pessoal tenha gostado também. Já tem vários elogios aí, com certeza vão gostar. Gente, ó, só lembrando que vai ficar gravado no IGTV, então quem perdeu o começo, perdeu o fim, enfim, quer assistir tudo de novo, é só entrar depois no IGTV e vocês assistem tudo, a live inteira, inclusive com os travamentos. Ah, sempre acontece. Muito obrigado, meu amor. Eu que Muito agradeço. obrigado. Você viu que a gente combinou a cor hoje, né? Olha, deu certinho, né? Foi ótimo. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, Boa Celina. noite. Beijo. Obrigada. Beijo, Tchau, beijo. tchau.